Amados e amadas, irmãos queridos e irmãs queridas que estão fazendo parte agora à tarde, mas já começou ontem à noite o nosso sexto Enepaz. Quanta alegria, quanta emoção e uma forma de eu poder estar aí com vocês, não presencialmente, mas com muita alegria, felicidade de poder estar nesse momento, podendo estar sentindo a energia que vocês estão vivenciando nessa experiência. Eu queria muito transmitir através do meu carinho, da minha alegria. Já vim até de branco, representando a paz, representando tudo que cada coração que se encontra aí hoje, na tarde em promissão, veio buscar. Esse encontro onde nós não viemos só renovar os nossos laços de carinho, de amizade, de companheirismo, mas mais do que tudo, nós viemos comungar uns com os outros o propósito maior nesta caminhada terrena nossa, que é o nosso autoconhecimento, que é o momento de nós unirmos cada vez mais as nossas energias, o nosso propósito aqui neste planeta Terra, de estarmos caminhando, tentando a cada minuto, a cada instante, sentirmos a presença do nosso querido irmão Jesus Cristo conosco, ensinando nesta caminhada o quanto é importante nós estarmos entendendo o motivo pelo qual nós pedimos à espiritualidade que nos desse esta oportunidade da reencarnação. Eu não podia jamais, mas jamais, deixar de estar por alguns minutos, e eu pedi muito para nossa irmanice que os minutos que eu queria estar com vocês eram exatamente os minutos que eu estaria presencialmente com vocês, porque eu escolhi nesse tema para falarmos nesse encontro sobre a paz, uma palavra que definisse muito esse processo de paz interior, de paz nos nossos relacionamentos, da nossa paz nesse contato com a espiritualidade. E para isso tudo, ela estaria vindo através de uma proposta, a proposta de paz. E eu fiquei imaginando o que eu poderia vir na tarde de hoje, falar de uma forma que nós começássemos as nossas reflexões, entendendo que tudo que nós estamos aqui hoje, já começamos ontem, e eu com muita vontade de estar participando desse encontro, nesse arraiar espiritual que começou na noite de ontem e agora continua nessa tarde de sábado. Eu fiquei pensando o que a paz significa para mim enquanto estou como Jaqueline nessa experiência reencarnatória. E a resposta que veio nessa reflexão íntima minha, que nós poderíamos achar muitas formas de definir a paz de uma forma individualista. Mas, para mim, paz é um momento onde a gente se sente verdadeiramente conectada ou em conexão com o divino. E talvez, para todos nós, a começar por mim, a gente ainda entenda que nós encontramos muita dificuldade para estarmos nesta conexão com o divino, nem que sejam por alguns minutos, por algumas horas, sendo muito otimista, por um dia ou por vários dias. Porque nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento espiritual, uma das coisas que nós viemos para este planeta e nos comprometemos com a espiritualidade é que aqui nós viríamos
fazer uso de tudo aquilo que nos foi ofertado pela espiritualidade para ajudar, para direcionar o nosso projeto reencarnatório, fazendo com que o nosso espírito que está aqui ocupando essa matéria verdadeiramente entendesse que estaríamos aqui de passagem, que teríamos um tempo neste corpo físico e depois retornaríamos à pátria espiritual, mas que o nosso propósito maior em todos os aspectos da nossa vida, iniciando na nossa família, depois no nosso meio educacional, depois no nosso trabalho e nunca jamais esquecendo do nosso princípio na nossa integração com o nosso momento de conexão com a espiritualidade, que também seria o nosso encontro com a nossa religião, que é a forma que nós encontramos de nos religar ao divino, mas fosse qualquer experiência que nós vivenciássemos aqui, o principal objetivo dela estaria na busca do nosso autoconhecimento. E nós percebemos que hoje, quando nós estamos nesse encontro para educarmos esse espírito no aprendizado do autoconhecimento em busca dessa conexão com o divino, que para mim é o que me faz entender o significado da paz, nós vamos percebendo que, infelizmente, talvez pela nossa falta de amadurecimento espiritual, a nossa falta até mesmo de conhecimento e autoconhecimento, nós vivemos ainda um processo muito intenso na nossa inversão de valores. Nós ainda não entendemos que nós viemos para este planeta para fazer uso de tudo que nos for ofertado e, em especial, de tantas e tantas oportunidades. E a gente continua ainda não entendendo que o que nós vivemos aqui, durante todo o tempo, a cada minuto, a cada segundo do nosso dia, é uma lição para essa casa íntima, onde o nosso espírito habita. É uma lição para que a gente entenda verdadeiramente os caminhos para esta conexão com o divino, que vão fazer com que a gente se sinta em paz. Muitos de nós estamos ligando este momento de paz com falarmos: eu estou feliz, eu estou em paz. E sabemos que já na proposta do Cristo conosco, ele já dizia há milhares e milhares de anos que a felicidade não era deste mundo, que havia muitas moradas na casa do Pai. E se a felicidade não era deste mundo, era uma forma dele estar nos chamando para este trabalho contínuo e diário de buscarmos essa felicidade. E que neste aprendizado ele ia acontecendo gradativamente e poderíamos entender que a felicidade não era deste mundo, mas nós estaríamos vivendo um processo de aprender o significado de termos momentos de felicidade. Da mesma forma, aplicamos isso à paz e nós vamos entender que enquanto nós não estivermos alimentando mais o nosso espírito com aquilo que nos liga ao divino, que são os ensinamentos deixados por Jesus, nosso mestre e irmão, a nossa conexão com o divino, ela vai ficando cada vez mais distante. Porque quando nós trazemos para o nosso dia a dia como valor maior as experiências com a matéria, nós vamos percebendo que com a matéria nós também vamos alimentando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E orgulho e egoísmo não combinam com o exemplo deixado por Jesus.
Porque o exemplo deixado por Jesus se pautou do início ao fim. E quando eu falo fim, nós já estamos falando de eterno, de eternidade, porque nunca vai mudar essa palavra tão forte, essa palavra tão profunda que se chama amor. Que vai vencer, que já venceu, que vence e que vai vencer tudo que está ligado à nossa evolução. Lembrando aqui, para a gente começar a entender esse processo de paz, porque é um processo. É muito contraditório para nós, enquanto filhos de Deus, e eu digo isso porque eu já estou pensando na nossa proposta para vivenciarmos esse processo de paz dentro de nós. E muitos de nós ainda achamos que estamos vivendo, por estarmos num planeta que a gente sabe que é de prova e expiação para muitas e muitas oportunidades que nós não deixamos que a transformação chegue, para já estarmos vivenciando um planeta de regeneração. E quando eu falo desse planeta, eu não estou falando um planeta fora, eu estou falando deste íntimo nosso, deste aprendizado interno nosso. Então nós vamos imaginar, num dos pontos assim marcantes que nos traz o exemplo de uma conversão, e nós temos Paulo, o convertido de Damasco, nós vamos observar que nas inúmeras cartas por ele escritas e enviadas como forma de recados de amor, na minha visão, que foram tão transformadoras na vida de todos aqueles que se comunicavam com Paulo, nós vamos pensar. E resumindo a vida dele, que nós podemos ver os pontos mais fortes dentro do nosso conhecimento, porque a gente sabe que qualquer livro, qualquer filme que narre uma história ainda está muito distante das emoções e da vivência que ela verdadeiramente nos traz. E quando a gente imagina Paulo em uma prisão na época do Cristo, que nós não precisamos de muito esforço para entendermos a precariedade, o abandono, e muitos podem até falar, mas o que a gente busca? Desejar que seja uma prisão, porque ali estão as pessoas que de uma forma ou de outra cometeram um erro, feriram a sociedade e por isso estão lá pagando o preço pelos seus atos. Mas o preço que colocou Paulo neste lugar foi demonstrar para todas as pessoas que o conheciam a força do amor do Mestre Jesus, que o converteu de uma forma que nenhum de nós poderíamos imaginar estar vivendo essa mesma experiência. Um irmão que trocou tudo que ele tinha e que nós também não precisaríamos fazer muito esforço para nos colocarmos no presente hoje, vivendo uma situação onde nós temos uma condição financeira boa e estável, que Paulo tinha na época. Nós temos o respeito da sociedade pelo grau de instrução que ele tinha, pelo significado dele à época, combatendo o Mestre Jesus. O respeito que ele impunha, o poder que ele tinha. E de repente, na sua conversão, na sua escolha em seguir o Cristo, ele se transforma. E com essa transformação,
Ele recebe as consequências que aos nossos olhos, só de pensar já perdemos a paz, de imaginarmos estar vivendo esse mesmo processo. Ele deve ter passado fome. Ele foi açoitado. Ele foi humilhado. Ele vivia num ambiente insalubre. Um ambiente não de vida, mas de sobrevida. Não um ambiente digno, mas um ambiente que nós, por mais que puxemos pela nossa criatividade mental, não iremos conseguir imaginar o que esse apóstolo do Cristo passou. Mas mesmo assim, todos os exemplos dados, sejam através das leituras que fazemos, sejam através do filme que possamos assistir, sejam nas citações de todos os credos religiosos, não só na doutrina espírita, nós vamos perceber que essa conexão com o divino, que nos traz essa paz íntima, interna, ele exalava. E nessa carta aos Filipenses 4:27, assim ele se manifesta: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E lendo aqui, a gente vai observando que só essa frase envolveria todo o Enepaz, com todos os palestrantes, quando eu falo, não só aqueles que vão falar, mas aqueles que vão cantar, aqueles que vão apresentar as dinâmicas, aqueles que vão estar recebendo, acolhendo, porque uns são os palestrantes que falam, que nós poderíamos falar, palestrar, mas a gente também fala com o olhar, com o sorriso, com o abraço, com o silêncio. E aqui, nessa mensagem, ele vem e nos explica que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que todo o entendimento? Porque nós somos e seremos eternos aprendizes do exemplo do Cristo. Porque quando acharmos que atingimos a perfeição, sabemos que o Pai não descansa. E que tanto o Pai como Jesus continuam nesse trabalho contínuo, através dos ceareiros celestiais, que são os mentores, os guias, os protetores, que intuitivamente continuam nos chamando, nos convocando com amor, nos convidando para entendermos o que verdadeiramente nos compete fazer nesse processo de transformação. E nós ainda, como muitas e muitas vezes, em inúmeras e inúmeras oportunidades, nos mantemos, nos mantivemos, nos mantemos e temos que trabalhar o agora para que no futuro não continuemos neste mesmo caminhar da ociosidade espiritual. Porque ele nos diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, então tudo que nós temos aqui hoje, nossos encontros, nossos estudos, nossos trabalhos nesse processo de transformação, quando nós temos minutos ou até mesmo horas de paz, a gente nem imagina o quanto isso vai nos trazer mais felicidade, mais momentos felizes.
se investirmos neste processo com mais disciplina e mais disciplina, como um dia Emmanuel, num recadinho de amor a Chico, disse o que ele precisaria: estar diretamente ligado para poder exercer a sua proposta nessa busca da paz, porque era na proposta do trabalho seu na seara do Cristo que ele havia se comprometido já há muito tempo. E esse compromisso vinha vindo de encarnação por encarnação para encarnação, até ele estar como Chico Xavier. Então nós percebemos, meus queridos e minhas queridas, que nós estamos aqui, distantes dessa proposta de paz para a nossa vida, porque nós ainda não entendemos o poder das nossas escolhas. Nós ainda não entendemos que não vamos receber um pacote em casa do nosso anjo protetor dizendo: aqui está, Jaque, a tua paz. Porque um dia o mestre disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O que ele veio nos falar? Exatamente o contrário do que nós fazemos. Porque nesse finalzinho, quando ele fala não se atemorize, aqui ele está falando: não tenha medo. E o que nós mais alimentamos no nosso dia a dia? É o medo. Muitas vezes vestido de uma palavrinha que está assolando a humanidade de uma forma que está já afetando até mesmo os nossos preciosos e queridos bebês, depois crianças, depois pré-adolescentes, depois adolescentes, depois adultos, depois nós jovens, adultos que somos. Que muitos podem até falar que são da terceira idade, mas nós somos jovens adultos, que se chama ansiedade. É a ansiedade que exatamente está aqui, sendo já lançada há milhares e milhares de anos atrás por um recadinho de amor do Cristo, e nós não conseguimos compreendê-la, porque disse assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós estamos aqui depois de termos vivenciado esse processo de distanciamento social, que nós entendemos lá na época da pandemia como distanciamento social, distanciamento físico, distanciamento do Pai Celestial, distanciamento de tudo, distanciamento de nós mesmos, porque perdemos o chão. E nós vivenciamos esse processo de termos nos perdido, e ao invés de termos buscado nessa experiência que é a espiritualidade passou conosco, para nos tornarmos mais fortes nessa busca do autoconhecimento. Quantos e quantos irmãos e irmãs se perderam no caminho e estão ainda tentando se encontrar. E o medo se tornou algo maior e a ansiedade se alimentou de uma certa forma que afetou todos os irmãos e irmãs de caminhada, cada qual no seu grau, cada qual na sua idade, cada qual na sua religião, cada qual no seu momento de vida. Essa ansiedade que faz com que a gente não viva o presente transformador,
para tentar achar o meio de entrarmos no portal do futuro e ficarmos planejando tudo lá na frente, sem sabermos se vamos ter um minuto, segundo após esse presente que nós estamos vivendo aqui agora. Vivemos numa ansiedade tamanha, sempre pensando no que eu vou fazer, no que eu vou fazer, no que eu vou fazer. Vamos passando isso para as pessoas que convivem conosco, porque tudo está no modo acelerado. As mensagens hoje ouvimos, tem que ser mais rápido porque eu não tenho tempo. Nos alimentamos, mais rápido porque não tenho tempo. Falamos com as pessoas que estão conosco, olhando, pensando que estamos ouvindo, mas a nossa mente já está lá. Mas lá onde, se ainda nem chegou? Quantos de nós, nessa oportunidade que nos está sendo ofertada hoje, agora, desse encontro, 6 anos só de Enepaz, mas quantos anos de trabalho na divulgação da doutrina espírita, que nós não participamos de 1 dia, 2 dias, 3 dias neste processo? E se formos colocar na honestidade espiritual que nós temos que ter conosco mesmo, de horas de aprendizado, quanto nós pudemos beber nesse oásis da nossa evolução espiritual. 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. A resposta é íntima, é nossa. Mas essa resposta vai fazer com que a gente possa avaliar verdadeiramente qual vai ser a partir de agora a minha proposta de paz íntima. Quantas noites de sono, quantos dias da minha existência eu já deixei passar, porque trouxe para a minha vida o desequilíbrio, porque fui tocado no meu orgulho e no meu egoísmo e esqueci a minha conexão com o divino para tentar manter o meu equilíbrio, me sentir em paz e fazer com que momentos de felicidade fossem mais necessários para mim, para que eu pudesse alimentar a minha alma, para que eu pudesse fortalecer meu espírito. E eu optei, eu escolhi, eu exercitei o meu livre-arbítrio e ficar alimentando, como se a gente tivesse colocado no formol do nosso instinto, ali, às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos. Ali a minha paz de espírito indo embora e eu me permitindo adoecer intimamente, até afetar o meu físico, por situações, por convivência, por mal interpretação de colocações que me foram trazidas, por tantas e tantas coisas que nós temos nos nossos relacionamentos diários. E no momento onde eu fiz a minha conexão com o divino e eu me coloquei em paz, intimamente, eu descobri quantas oportunidades, Senhor. Eu poderia ter sido feliz muito mais intensamente nos momentos de felicidade que me foram ofertados. Eu poderia estar verdadeiramente entendendo que a paz de Deus excede
todo o entendimento e ainda guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas a gente não vai ter entendimento se a gente não buscá-lo. Também não só na teoria, porque a teoria é fácil, mas nós temos que buscá-lo nas nossas provas de fé, que muitos vão falar em dor e sofrimento, mas prova de fé é poder você entender que no momento que para muitos possa ser dor e sofrimento, você já entendeu que é uma prova de você falar para Deus, nosso Pai Todo-Poderoso: Pai, o que queres que eu faça? Me conecta com Cristo, com o exemplo que Ele me trouxe, para que eu me fortaleça. Porque se nesse momento eu estou me sentindo fragilizada, eu posso até dizer que eu estou me sentindo fraca, me alimenta do teu amor, Senhor. Me dá a tua força, porque eu quero segui-lo. Muitos vão estar pensando aí, como é fácil falar, como é fácil, como são muito fortes as palavras ditas. Mas eu volto a dizer, as palavras ditas são fortes, mas nós podemos transformar o nosso exemplo nesta mesma força. Nós temos que começar a buscar a partir de agora, na nossa proposta de paz, o nosso verdadeiro encontro com Cristo. Nós não podemos mais adiar esse encontro, porque nós já tivemos muitos exemplos que nos foram trazidos e que talvez aos nossos olhos possam parecer impossíveis de nos compararmos a eles. Pessoas que vivenciaram o corpo físico e foram o verdadeiro exemplo de prova de fé, e que poderíamos citar aqui. Como citei, Paulo, imaginando-nos sendo empáticos com o que ele vivenciou, inocente, levantando a bandeira do Cristo e arcando com as consequências. Tivemos tantos outros anônimos que se dirigiam para o seu momento de desencarne, cantando louvores para serem devorados por leões. E nós hoje vivemos uma outra era. E muitos podem estar dizendo, existem outros tipos de leões. Existem outros tipos de dificuldades. E eu diria, com mais profundo respeito, a todos os irmãos e irmãs que me ouvem neste momento: a nossa maior dificuldade é a que ainda alimentamos dentro de nós, de não aceitarmos a mudança que deveríamos já ter realizado e ainda estamos procrastinando, que é esse encontro com Jesus. E que para termos esse encontro é necessário que a gente comece a nos despir de todas as máscaras que nós carregamos para sermos aceitos, para sermos respeitados, para sermos valorizados na ótica equivocada que nós temos dessa proposta de paz. Porque não foi isso que nós nos comprometemos na espiritualidade. Nós nos comprometemos de buscar o autoconhecimento para seguirmos o Cristo, não para seguirmos a porta larga
que o mundo que nós vivemos aqui nos oferece. Quantos de nós, para refletirmos agora, perdemos os nossos momentos que poderíamos ter de paz, tentando entender aquela palavra que nos foi trazida, apontando os nossos defeitos e as nossas imperfeições. E ao invés de termos a humildade de recebermos isso como uma forma de refletirmos na nossa forma de pensar e de agir, para estarmos mais próximos do exemplo do Mestre Jesus, nós deixamos que a ira, nós deixamos que a raiva, nós deixamos que o desequilíbrio tomasse conta de nós. Nós observamos, amados irmãos e irmãs, que a porta larga, ela constantemente está aberta, escancarada, para sermos testados na nossa vaidade, para sermos testados na nossa arrogância, para sermos testados muitas e muitas vezes na nossa falsa ilusão de acharmos que vamos levar alguma coisa dessa experiência reencarnatória, títulos, aparência física, intelectual, status, poder. Os filhos de Deus não vieram aqui para isso. Os filhos de Deus vieram aqui para deixar o seu legado. Não importa qual seja, mas desde que esteja em conexão com a espiritualidade. Se nós retornarmos à pátria espiritual e deixarmos filhos que em momento algum dia aceitaram que os seus pais fossem levados no seu momento de velhice para uma casa de repouso, que muitos até chamam de asilo, pelo amor, pelo respeito e principalmente pela mensagem do Evangelho: honrai vosso pai e vossa mãe. Você deixou a semente, você deixou o seu legado. Se você avaliar na casa espírita onde você vai se encontrar com Jesus, que lá, quando você chega ou quando você vai embora, você sente que de alguma forma a sua essência, a sua energia ficou ali, pelo sorriso que você deu com a chegada de um irmão, pela água fluidificada que você ofertou ao final do Evangelho, ou pelo passe, ou mesmo nessa mudança pós-pandemia, que nos encontros virtuais como este aqui agora, você pôde falar algo que algum irmão no final disse: obrigada, hoje você acalentou o meu coração. É esse o legado que você vai deixar aqui. Porque quando você retornar para a prática espiritual, quando nós fizermos a passagem para irmos para o nosso verdadeiro lar, por isso se chama nosso lar, e encontrar irmãos que estarão te aguardando e que te darão um abraço fraterno, dizendo: que bênção que você voltou. Talvez a gente não tenha tido a sensibilidade de aproveitar tudo ou quase tudo que a espiritualidade nos ofertou aqui, mas pudemos despertar
para em muitos momentos entendermos que nós estamos aqui como instrumentos na seara do Cristo, para não fazermos ao outro aquilo que não queremos que nos façam, para amarmos o nosso próximo quando entendermos o significado do alto amor, porque daí sim verdadeiramente estaremos validando a paternidade divina, pois amaremos Deus sobre todas as coisas. Daí nós estamos já cientes da nossa proposta de paz, porque não será mais uma proposta, será a materialização da paz em nós. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, de Promissão, de Mirandópolis, de todas as cidades que estão presencialmente e as que estarão depois nos ouvindo. E me perdoem de coração se eu não citei alguma cidade, mas a cidade do João Atílio e do Rodrigo, que são os palestrantes, a nossa querida, que vai ser o rouxinol, eu brinco, Andréia, cantando, e mais um irmão, me lembra o nome aí, Luísa, por favor, que vai fazer toda essa parte de música, o Rafael, né? E as nossas irmãs que vão estar fazendo as dinâmicas, Suelen e Luciene. A Suelen e a Luciene, meus amores, que são aí, eu acho que as duas são de Promissão ou não? Fale aí a cidade que eu não falei, a do Rodrigo é Ribeirão Preto, é isso? Acho que tá aí, não tá? Não? Mas se não for, vocês me corrijam depois. Não tem problema nenhum, que não importa o local, o que importa é o nosso encontro e o nosso carinho. E eu queria finalizar agora com vocês, querendo deixar uma mensagem de muita, muita paz. Porque hoje, Nice, meu amor, minha querida, hoje eu posso falar que eu estou em conexão com o divino porque eu estou em paz. Porque de uma forma ou de outra, eu me sinto presente aí com vocês. Eu esperei 1 ano para que esse momento chegasse. E a espiritualidade, no seu processo de nos fazer entender o significado da nossa proposta de paz através do exemplo, eu não pude estar aí com vocês. Mas no momento de extrema generosidade dessa querida Nice e da Amanda, que também ajudou, eles me permitiram estar com vocês através dessa mensagem ou desse tempo que eu aqui fiquei e que vocês vão estar me ouvindo. E eu queria dizer que eu só não estaria aí presencialmente se fosse por um motivo muito, muito forte. E verdadeiramente foi o que me deixou aqui. E a minha família, que sempre esteve presente comigo nos encontros, se não totalmente. E quando eu falo família, eu falo a família da Casa Espírita. Aqui nós também, Bezerra de Menezes, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaí, o GBEM. E a família minha, eu falo a família que me escolheu e eu escolhi. O João Batista, meu esposo, a Luísa, minha filha, a Amanda, minha outra filha, a Valentina, minha neta, e o Alex, meu genro, que também é um filho. Nós ficamos para cuidar da minha sogra, que está com problema de saúde delicado, mas que a espiritualidade me deu todo o equilíbrio, toda essa conexão com o divino para poder falar com vocês na tarde de hoje. Sintam o meu abraço, sintam a minha gratidão, porque uma das chaves que nos ensina também
a encontrarmos essa conexão com o divino, que é a paz. É darmos essa proposta de agradecermos a tudo que temos, a tudo que somos e a tudo que ainda podemos nos tornar quando nos preparamos para darmos o primeiro passo na caminhada com o Cristo. Então, meus amores, eu me comprometo mais uma vez a não deixar de agradecer todos os dias pela generosidade de corações amorosos como os seus, que me permitem poder estar aqui nessa tarde de hoje, falando o quanto eu agradeço a Deus por me permitir ser tão pequena, ser tão falha, ser tão imperfeita e mesmo assim me dar esse sentimento de que eu sou um instrumento na seara do Cristo. Minha gratidão, meu profundo agradecimento ao Enepaz, ao encontro, a todos que fazem parte deste compromisso com o Cristo e que me dão a oportunidade de me sentir parte dele também. Que assim seja. Luz e paz.